Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. É muito bom estar aqui, é bom demais saber que você está aí. É uma bênção para todos nós. Nós te amamos, eu amo você e oro por você todos os dias. E quero que a sua vida seja cada dia mais honrada e favorecida pelo Senhor Jesus. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias. Que 52 dias, que coisa estrondosa. Eu estou grata demais, eu estou feliz demais. Nós estamos indo para a reta final. E são tantos milagres, tantas mudanças, tantas transformações. Quantas coisas estrondosas nós temos vivido. O nosso povo está num outro nível, com uma outra mentalidade, com outro espírito, uma outra visão. Isso é incrível. Muito, mas muito grata. Obrigada, Jesus. Por isso que eu falo, provar e vede que o Senhor é bom. Quem prova, confirma, constata. Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Quando a gente crê nele, as coisas são completamente transformadas. Nós estamos nesta fé e eu não quero que você quebre. Fique firme, busque a Deus com a força da sua vida. Esses são 52 dias sabáticos da nossa vida. Planta a boa semente, é um intensivão. É um tempo que a gente para e nos dedicamos com mais força ao jejum e à oração. E as pessoas chegam tão abatidas, quebradas, e nós vamos vendo as mudanças, as transformações. Elas vão acontecendo. Hoje, em todos os nossos templos, a reunião do Deus que Sara, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os nossos templos, com clamor dos 52 dias. Amanhã, às 7 da manhã, em São Paulo, e ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu vou estar na rua Taquari, 995, na Moca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. E, claro, nós estamos com a oração na madrugada. Às 3 da manhã de sábado, então na madrugada de sexta para sábado, nós temos buscado a face do Senhor. E isso tem sido transformador para as pessoas. Para todos nós, na verdade. Eu estou muito abençoada, muito feliz. Eu estava orando e Deus disse para mim, Cléo, pressione mais. E eu estou aqui. Eu estou pressionando. Vamos orar. Se temos que pressionar mais, nós vamos pressionar mais. Estamos orando. E o resultado disso é um povo forte, um povo vitorioso, um povo que se relaciona com Deus. Às 3 da manhã de sábado, eu vou esperar por você. Então, o que você vai fazer hoje? Anunciar as pessoas, convidar as pessoas, dizer a elas, olha, vamos orar. Eu sei que você precisa de mudanças, eu sei que você precisa de milagres, e a bispa vai estar às 3 da manhã. E coloca o seu relógio para despertar e ore. Coloca tudo lá. Vamos apresentar as famílias. Vamos apresentar nossos lares, nossos sonhos, todas as nossas questões. Vamos apresentar a Deus. Tudo que você sonha, tudo que você quer para esse ano ainda. Vamos colocar tudo diante de Deus. E Deus faz. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem. O mesmo que foi ontem é hoje, será eternamente. Tudo que você tem que fazer é chegar até Ele com o coração rasgado, aberto e buscá-lo. E Ele faz. Então, eu vou esperar por você às 3 da manhã de sábado. E eu sei que vamos viver mais milagres. Em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz isso aqui, ó, em Isaías 59, 1 e 2.
Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso que ele não os ouve. O que a Bíblia está dizendo? Olha, o senhor não está aleijado, não está surdo, não tem nada de errado com ele. Então, assim, não tem nada de errado com Deus. Mas são as vossas iniquidades que estão separando vocês de Deus. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu já orei, eu já clamei, eu busquei, eu não sei por que eu não estou sendo ouvido. Se a Bíblia manda, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis. Você não tem, por que não pede? Então vai lá e peça. Mas o que acontece? Quando a pessoa ela está endurecida para a vontade de Deus, ela até busca a Deus. Só que aquilo que Deus a orienta a fazer, o lugar que ela deve estar, como ela deve viver, o estilo de vida dela, ela não alinha com Deus. Quantas pessoas que elas até buscam por Deus, mas elas ainda não alinharam a vida delas com Deus. Elas não alinharam. E elas vão fazendo as escolhas, tomando as decisões, tudo fora de Deus. Elas oram a Deus, mas elas decidem a vida delas fora de Deus. Elas decidem a vida pelo que as pessoas estão decidindo, elas são influenciadas pelo mundo e não são influenciadas por Deus, são influenciadas por amigos, não são influenciadas pelo melhor amigo, que é o Espírito Santo. E muitas dizem isso, né? Todo mundo está fazendo, é normal, todo mundo faz, é comum, eu não sou o único. E vai seguindo a vida assim. Só que, como ela ouve todo mundo e não ouve a Deus, mas ela busca a Deus, ela até ora, mas ela não ouve a Deus. Isso é um impedimento. As coisas não andam. Sabe o que acontece com muita gente? O mesmo que aconteceu com Israel. Israel, quando Josué estava à frente, todo mundo focado, todos no mesmo espírito, na mesma visão, enfrentaram Jericó. Jericó era dificílimo. Vencer Jericó. Era chamada de a cidade fortaleza, muralhas gigantescas. E foi um sucesso. Um sucesso. De repente, agora eles vão enfrentar um vilarejozinho chamado Ai. E eles tiveram uma derrota. Tiveram 36 mortos. Em Jericó não tiveram um morto. Ninguém morreu, ninguém se feriu, nada. Foi um sucesso, uma glória. Já em Ai, um vilarejozinho. Eles passaram uma vergonha. E aí Josué ficou arrasado, caiu no chão, pôs a boca no pó, e se curvou, ficou lá prostrado. E começou a falar um monte de bobagens. Por que o senhor deixou a gente atravessar? Por que isso? Isso acontece demais. A pessoa deu um passo de fé, estava caminhando tudo bem, agora deu algo errado, aí começa a ladainha. Não sei por que o senhor deixou fazer isso, por que o senhor deixou isso, por que o senhor deixou aquilo. Espera aí. A pessoa questiona os passos de fé, mas não questiona. Ela questiona os passos de fé que ela deu e Deus honrou. Mas ela não para questionar o estilo de vida dela, as escolhas dela. Porque, meu querido, minha querida,
Você é livre para tomar decisões. Mas você não é livre das consequências. Você se torna escravo das consequências. Por isso que eu tenho falado todos esses dias, mais do que analisar uma decisão, analise as consequências. Porque você não vai ter que viver com a decisão, você vai ter que viver com as consequências. E se você entender que você pode viver muito bem com as consequências, então tome as decisões. Eu sou a favor de decisões mais alinhadas à palavra de Deus. Porque o que eu encontro? Muitas pessoas no lugar errado, fazendo o que Deus não mandou fazer, com uma vida errada, morando no lugar errado, dirigindo o carro errado, no trabalho errado, até com os filhos errados, igual Abraão e Sara. Que Ismael não era propósito de Deus. Isaac era propósito de Deus. Então, eu encontro pessoas fazendo o que Deus não mandou fazer. Sabe? No lugar errado. Deus levantou Uzias para ser rei. De repente, ele quis ser sacerdote. Aquilo não era lugar para ele. O que aconteceu? Pegou uma lepra. O homem que se tornou tão poderoso, o rei que se tornou tão poderoso, quando foi fazer o que Deus não mandou ele fazer, desacatou os sacerdotes e foi lá no orgulho, na arrogância, terminou os dias dele. A consequência desse ato estúpido, precipitado, impulsivo, trouxe para ele uma lepra e fez com que ele terminasse os dias dele morando numa casa separada, totalmente leproso. Eu falei também esses dias, eu tenho falado sobre Geazi, que podia ter sido um grande profeta como Elias e Eliseu foram. Terminou os seus dias com uma lepra terrível e com a maldição sobre todos os seus descendentes. Por quê? Porque ele mentiu, ele enganou, ele disse, eu vou correr atrás daquele Naamã para ver se eu consigo alguma coisa. Ele correu atrás da pessoa errada, da coisa errada, para conseguir a coisa errada. Ele disse, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Conseguiu uma lepra. Porque quando você corre na direção oposta de Deus, você vai conseguir um problema para a sua vida. É isso que você vai conseguir. Eu vejo pessoas que elas estão cada dia num lugar, e a Bíblia fala sobre isso, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O meu povo vive a vaguear. Os pés estão lá e cá. Um dia você está num lugar, outro dia você está em outro, por causa do seu orgulho, você não quer se submeter. Você está buscando um lugar perfeito. O dia que você encontrar, não fique lá, porque você vai estragar. Meu querido, minha querida, não tem lugar perfeito. Tem lugar onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e se humilham, se submetem. E talvez você tenha um problema, você não quer se humilhar, você não quer se submeter, você não quer ser contrariado. Talvez você comece um propósito, daqui a pouco você para, e depois você pergunta, porque a sua vida está sempre do mesmo jeito. Talvez por não querer se humilhar, por querer as coisas do seu jeito, você tem feito escolhas que você não está dando conta das consequências. Porque, como eu tenho falado, eu vou repetir. Estude as consequências. Vá na história. Converse com pessoas que tomaram a mesma decisão. Observe. Porque, às vezes, elas podem mentir para você. Mas observe a vida delas. Aquela pessoa que tomou tal decisão. Vá observar a vida dela. Observe a vida dela. Os resultados dela. Nós precisamos observar. Porque no impulso emocional as pessoas tomam decisões. Elas tomam. Olha, eu lido com pessoas há muitos anos e eu não sei quantas pessoas disseram isso para mim. Se eu tivesse conhecido a igreja, essa mensagem eu não teria me separado.
Eu me arrependo por ter me separado. Quantas já disseram para mim, eu estou falando pessoas que falaram para mim, isso fora as que já disseram isso para os obreiros, para os pastores, para os bispos. Pessoas disseram para mim, se eu tivesse conhecido essa mensagem, essa direção, eu nunca, jamais teria me separado. Porque eu fiz uma bobagem, eu tinha um bom casamento, e eu estraguei meu casamento por causa de nada. Pessoas que disseram a mesma coisa em relação ao trabalho delas. Gente que estava no lugar certo, fazendo o que Deus as mandou fazer, mas por orgulho, por não querer passar pelas coisas. Pediram demissão, mudaram, gente que mudou de cidade, gente que... Sabe, uma mulher me contou uma vez, ela já chegou para mim, eu já contei isso aqui nesse programa, ela disse para mim, eu tinha um espírito, ela usou essa expressão, espírito cigano. Ela já chegou dizendo assim para mim. Porque eu não tinha parada. Era uma inquietação, uma coisa tão terrível, que eu cheguei, teve um ano que eu mudei 4 vezes. Eu falei, meu pai do céu, como é que uma pessoa muda 4 vezes num único ano? Ela disse, eu mudei. Eu mudei. Nenhum lugar estava bom para mim. Eu enjoava do lugar, eu enjoava da casa, eu enjoava dos móveis, vivia endividada, porque eu enjoava de tudo. Era uma insatisfação, um vazio tão grande. E eu não ficava com ninguém, eu não me dava bem com ninguém, eu era assim. No início, era tudo maravilhoso e eu era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Depois, ela ainda disse isso, bicho, como você costuma falar, eu sabotava a minha vida. Eu estragava com tudo. Tudo que era bom na minha vida, eu costumava estragar. Eu tinha uma boa amizade, eu estragava com ela. Eu tinha um bom relacionamento, eu estragava com ele. Ela disse, eu já casei, descasei, morei junto, e eu não fico com ninguém. E eu tenho consciência que é porque o problema está em mim. Eu sou o denominador comum. Então, assim, eu estou com tudo arrasado na minha vida. Porque eu começo, eu não tenho problema de começar, eu começo. Só que eu vou até ali, daqui a pouco eu já parei. Eu começo, eu não tenho problema de começar. Só que, do mesmo jeito que eu começo, eu paro. Eu começo, eu paro. Eu me mudo, agora eu já quero me mudar de novo, eu já enjoei dos móveis, já enjoei da pessoa que eu tô, eu enjoei do amigo, eu enjoei de tudo, eu enjoo. E assim, eu saboto, eu estrago com a minha vida. E você sabe, tem gente que vive procurando problema para a vida. E quem procura acha. E interessante, essa mulher era evangélica e a mesma coisa nas igrejas. Já tinha passado por tantas igrejas e ela ainda se gabava. Ela dizia, olha, bispa, a verdade é que eu era uma cega. Mas eu comecei a te ouvir, no início eu não gostava de você, não gostava da palavra. Por quê? Porque eu entendi que me confrontava. Mas algo me puxava e eu tinha que ouvir, eu tinha que ouvir. E a venda foi caindo. Porque ela se gabava de ser a espiritual, de conhecer todos os... Ela dizia, eu me gabava, eu ia para todos os eventos, todos os shows, eu conhecia os líderes, eu conhecia as pessoas importantes do meio evangélico, e eu estava no meio, e eu estava nisso, eu estava naquilo, eu participava de tudo. Tudo que acontecia, eu estava. Tinha um evento não sei onde eu ia, tinha um evento não sei aonde eu ia, um show não sei aonde eu ia. Eu vivia assim. E adorava contar para as pessoas que eu tinha ido no show do fulano de tal, eu tinha ido no evento tal, eu tinha ido na marcha tal, eu tinha feito não sei o quê, eu tinha feito tudo. Só que assim, era só... Eu vivia de eventos, eu vivia de movimentos. Eu nunca conheci a Deus.
Até o dia que eu comecei a ouvir, e me forçar a ouvir, e eu sabia que era Deus. Chegou a hora, tinha chegado a hora, porque eu estava mal. Eu olhava para a minha vida, nada construído, tudo uma bagunça, tudo assim, eu não tinha nada. Eu vendia uma imagem de que eu tinha, de que eu era, de que eu fazia, acontecia, e eu não era nada, não tinha nada. Comecei cursos vários, não concluí, tudo que eu fazia era assim. Eu não era boa, eu descobri que eu não era boa em nada, porque eu me atrevia a fazer tudo e não fazia nada direito. Eu tinha uma tendência a buscar sempre atalhos. Eu queria atalhos, eu não queria esperar por nada. Eu não queria, assim... Eu queria as coisas na minha hora, do meu jeito, da minha forma. Era, assim, uma pessoa muito arrogante, muito. Ela disse que uma das coisas que mexeu com ela foi o dia que eu preguei: o seu coração te enganou. E ela descobriu que ela vinha sendo enganada pelo seu próprio coração. Porque ela era movida por sentimentos, por emoções, por impulsos emocionais, era uma inconsequente que vinha tomando decisões e decisões sem pensar nas consequências. E um dia ela acordou, beirando 50 anos, sem ter nada. Nada! Nem uma família construída, nem patrimônio, dinheiro, ninguém do lado dela, nada. Ela disse: eu tinha fotos, muitas fotos. Eu era ativa nas redes sociais, mas eu era uma derrotada. Ela buscava Deus. E muitas vezes ela perguntava: por quê que eu não tenho resposta na minha vida? Por quê que as coisas não acontecem na minha vida? Só que ela ia vivendo e passando por cima. Até ela entender que eram as iniquidades, aquele estilo de vida. Não é que Deus não estava ouvindo ou não queria abençoá-la. O estilo de vida dela. Foi o mesmo que aconteceu lá. Em Jericó, Josué com todo o povo tiveram vitórias. Quando foram para Ai, tiveram a maior derrota de todas. Por quê? Por quê? Porque Acã foi mexer naquilo que Deus disse: não mexa, não toque. Ele trouxe algo que era maldito e colocou ali na tenda dele, na casa dele, no acampamento. E aquilo atrapalhou e trouxe um sofrimento para todo mundo. E ali o Senhor falou para Josué: Josué, por que você está aí prostrado? Israel pecou. Tira isso daí, senão eu não posso ser com vocês. E quando ele tirou, limpou, tiveram uma grande vitória e continuaram tendo vitórias. Então, assim, por que Israel teve aquela derrota? Perdeu para Ai, para a vilinha de Ai, por uma coisica, sendo que tinha vencido coisas tão grandes. Porque tinha lá no meio deles algo que era maldito, anátema. Tinha coisas que para Deus eram abomináveis. A desobediência estava ali. Acã desobedeceu e trouxe problema para todo mundo. Mas quando Josué limpou tudo, Deus pôde ser com eles e eles voltaram a ter vitórias. Deus está falando algo com você. Ele quer ser com você. Ele quer ser com você. Ele quer te abençoar. A mão dele não está encolhida e ele não está surdo. Ele tem te ouvido, ele olha para você, ele quer te abençoar. Mas tem anátema, tem iniquidade. E provavelmente você está cego para isso, você precisa ver. Tira o que tem impedido a ação de Deus na sua vida. Para de passar na frente de Deus. Muda o seu estilo de vida. Alinha a sua vida com a palavra de Deus. Dá atenção à voz de Deus.
para que ele possa ser com você. Porque foi isso que ele falou para Josué. Enquanto isso não for retirado, eu não vou poder ser com vocês. E quando eles tiraram, Deus pôde ser com eles novamente. Então, assim, Deus quer ser com você. E se tem tanta coisa errada na sua vida, é por causa das escolhas erradas. Porque você toma decisão e não pensa nas consequências. E você tem que tomar uma decisão na sua vida. Antes de eu tomar uma decisão, eu vou estudar as consequências. Porque se você puder conviver com as consequências, então vai ser simples tomar decisões. Mas se você não puder conviver com as consequências, então não tome essa decisão. Porque para cada decisão que você tomar, você vai ter que enfrentar uma consequência. Pode ser ela muito boa, mas pode ser ela terrível. Meu querido, minha querida, o que a gente planta, a gente colhe. Se você planta em Deus, planta obediência, você vai ter um resultado incrível. Mas se você vive a sua vida do seu jeito, você até diz que busca Deus, mas você faz as coisas do seu jeito, não tem como a sua vida prosperar. Mas o Senhor está falando com amor, Ele te ama. E Ele, se você está aí, está ouvindo isso, Ele sabe que não está fácil. E Ele não quer que você viva assim, porque Ele te ama. Então Ele está falando com você agora. Dê ouvidos à voz dEle, muda o seu estilo de vida. Ouça Deus. Se afasta do que tem te contaminado e se volta para o Senhor. Deixa Deus dirigir a sua vida, para que as suas construções sejam sólidas e as consequências maravilhosas. Uma colheita maravilhosa. Ouça o Espírito Santo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e peço que ela tenha recebido a palavra e se vestido dela e que nada fique da mesma maneira. Abençoa lares e famílias e todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro o Senhor para a vitória. Peço abundância para os nossos queridos semeadores, peço abundância, prosperidade, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para esses fiéis. E peço que o Senhor levante mais semeadores, porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas, despertadas para a direção certa, para a visão certa. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. E claro, na madrugada agora de sábado, às 3 da manhã, eu vou estar com você, vou esperar por você e anuncie a pessoas que precisam. Vamos orar. Deus tem vitória para nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.